Deus quer usar você com as suas limitações, com o que você acha ser incapaz, para que o seu chamado seja para a glória de Deus. Paulo disse, Deus escolheu as coisas loucas para poder confundir os sábios, escolheu os humildes para que possam confundir a todos. Para quê? A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, a fim de que ninguém diga, eu sou bom no que eu faço, eu sou um pastor eloquente, que falo com firmeza. Pelo contrário, um pastor gago, que fala rápido, porque não é o pastor que vai aparecer, é a glória de Deus. Por isso que não importa quem quer que você seja, formado ou não formado, preparado ou não preparado, com conhecimento, com dinheiro, não importa. Deus não escolhe pela condição, pelo status, pelo mérito. Pelo contrário, Ele escolhe a todos que são servos de Jesus. Se há alguém aqui que crê em Jesus, você é chamado e vai ser usado por Deus, de acordo com a vontade dEle, da forma que Ele quiser, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, a fim de que ninguém se glorie na presença dEle. O que Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, e você sabe muito bem, que a igreja de Corinto não foi uma igreja fácil. Se você ler um pouco das cartas de Paulo, principalmente a primeira, você vê claramente uma igreja que trabalhava muito, que servia muito, só tinha um problema, e que era o grande problema e que prejudicava tudo: eles se achavam melhores do que os outros. Por isso que Paulo escreve esse texto, para falar de vocação. Considerem a vocação de vocês, vocês trabalham, vocês são chamados e usados por Deus, só tem um problema: vocês se acham melhores do que os outros. Que um fala em língua, o outro profetiza, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Aí Paulo vai dizer o quê? O amor é o mais importante. É o resumo da carta de Paulo aos Coríntios. Vocês podem ser os melhores, mas o amor é o mais importante. E o amor está refletido no quê? Na base do chamado da parte de Deus. A gente pode não servir no sentido de ser chamado especificamente, a gente pode não ter uma função, um cargo, mas o amor é essencial. Você pode não ser a introdução, da cantina, do instrumentista, da projeção, você pode não fazer absolutamente nada dentro da casa de Deus, da igreja, do templo, mas sem amor, aí não dá. Você pode não trabalhar, mas sem amor tem alguma coisa errada. Ou seja, a igreja de Corinto, Paulo fala para uma igreja que é vocacionada, que é chamada, mas que fazia tudo para a sua própria glória. E o que Paulo está dizendo aqui, para nós principalmente, nesse momento é: o chamado de vocês, o nosso chamado, não é para a nossa glória. Não é para dizermos, eu sou bom no que eu faço, eu ajudei aquela pessoa, eu fiz isso. Não. É para que através da sua vida, você possa glorificar a Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Ou seja, quando somos usados por Deus, é 100% para a glória de Deus. Por isso que todos nós, quando cremos em Jesus, passamos a viver uma vida com Deus, somos chamados por Deus. Não há ninguém que diga, eu creio em Jesus e eu não tenho um chamado. Você tem um chamado. Talvez não seja algo específico, mas todos somos vocacionados por Deus, para fazer a vontade dEle, aonde quer que estejamos, a ser instrumentos nas mãos de Deus, a sermos tocados por Deus para tocar outras vidas, para transformar outras vidas. Como que você lida com isso? Está preparado para ser usado por Deus nessas condições? Você não é pastor, você não é ministro, você não tem um chamado específico, mas você vai ser usado por Deus, aonde quer que você esteja.
entendendo que a palavra dele nos mostra diversos princípios de como devemos viver, e isso significa ser usado por Deus. Há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, eu comecei a tocar instrumento com 6 anos, piano, né, teclado. Aí depois parei com 11, 12 anos e comecei a estudar violão, fazer aula de violão, depois fui para guitarra. E eu me recordo de uma situação, para que os irmãos entendam a importância de nós vivermos o chamado para a glória de Deus. Eu me recordo de uma situação em um dia que eu estava na pracinha de Guaranhuns, acho que eu tinha uns 13 para 14 anos, e nós estávamos num grupo de pessoas. Tinha a banda da igreja, estávamos falando sobre muitas coisas, inclusive sobre tocar, sobre a capacidade, sobre a habilidade do instrumento. E eu, com 14 anos, estava aprendendo, desenvolvendo, tinha muita areia ainda, muito caminho pela frente. E eu me recordo que, nas brincadeiras, né, falaram assim: nossa, você, Igor, parece com aquela pessoa ali, parece de aparência, você é muito parecido. Aí começou a zoação, que cara feio desse, não sei o que lá e tal. E aí houve uma frase que foi: você é até igual a ele, inclusive em tocar, toca igual. E a pessoa respondeu dizendo: igual a mim? Jamais, isso não sabe nada. Dessa forma, irmãos, sem tirar A e nem tirar B. Naquela hora eu fiquei muito envergonhado, meu sorrisão, fiquei com um sorrisão, né, para poder disfarçar o choro. Eu queria chorar, na verdade. Mas eu parei por um momento e falei assim: o que cabe a mim é estudar. Se Deus quiser me usar da forma dele, Ele assim o fará. E ali passou 1, 2, 3, 4, 20 anos, tantos anos. E eu poderia muito bem tomar aquilo como vingança, como sabor de mel, e poder dizer que hoje, talvez nem guitarra ele toca mais. Só que a gente entende que quando a glória é de Deus, a gente se cala, a gente passa a viver tão somente fazendo a vontade de Deus, sendo responsável pelos nossos atos, vivendo, servindo, amando e sendo usado por Deus. Talvez o seu caso seja um chamado específico da parte de Deus. Talvez você é chamado por Deus para algo específico. E pode ser que você não se considere capaz. Pode ser que alguém tenha dito para você que você não é suficiente, que você não presta para nada. O que você precisa fazer é glória a Deus, porque é nisso que Deus vai me usar. Na minha imperfeição, na minha incapacidade. É claro, irmãos, que somos responsáveis. Temos que estudar, temos que buscar conhecimento, não somos meninos. Mas o ponto de atenção é a nossa limitação natural, aquilo que é difícil mudar. Deus vai usar isso para a glória dEle. Irmãos, nós estamos vivendo, nos movendo e existindo para a glória de Deus. Se não for para isso, nós fazemos missões nos 4 cantos da terra, para quê? Para salvar aquelas vidas? Sim, esse é o conceito. Mas por que salvar aquelas pessoas? Já pensou nisso? Não, para que elas não possam ir para o inferno, não. Por que salvar aquelas pessoas? Para que elas possam adorar a Deus. Tudo se resume a isso, irmãos. Nós fomos chamados por Deus, Efésios capítulo 1, para louvor de sua glória. Se nós cremos em Jesus, todo o plano de redenção, quando a gente se pergunta, por que Deus criou a humanidade? Por que Deus fez Adão, permitiu que Adão pecasse, sabendo que ele não ia pecar? Porque Deus queria ser louvado. Ele é Deus, Ele tinha um plano, Ele tem um controle da história, e tudo isso faz parte do seu plano, de criar o ser humano, de permitir o pecado, de perdoar o ser humano, de enviar o seu Filho, de salvar a humanidade. Por quê? Para que todos que creem possam louvar a Deus. É para isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. Não é para ir para o céu, não. Isso é consequência.
Nós estamos aqui para adorar o único Deus. Lembra do povo de Israel? Qual que era o problema deles? A adoração. Por isso que Deus ficava irado com eles. Porque eles sempre optavam por fazer imagens, por buscar outros senhores, outros deuses. Por isso que para Deus a adoração é algo muito importante, porque nós fomos feitos para louvor de sua glória. Você, toda vez que acordar, toda vez que dormir, não se esqueça disso. Você foi chamado por Deus, você foi vocacionado por Deus, para que as pessoas possam adorá-lo, para que as pessoas possam louvá-lo e para que você possa louvar a Deus. Tudo o que você faz, todo o chamado de Deus na sua vida, se resume a isso, para que todos possamos glorificar a Deus. Qual que é o meu chamado? Qual que é o seu chamado? Há alguma dúvida? Não. Todos fomos chamados por Deus. Todos fomos e somos vocacionados, mesmo com as nossas limitações, mesmo dessa forma que muitas vezes não concordamos e não entendemos. Todos fomos chamados por Deus e seremos usados para louvor de sua glória.